Finalmente tivemos notícias oficiais sobre Premonição 6. A última notícia que eu trouxe aqui para vocês era de um subtítulo e uma sinopse que parecem serem fake, né, galera? Mas então o próprio criador dessa franquia Premonição comentou novamente sobre o sexto filme e eu vou trazer isso pra vocês e vamos tentar tirar o que ele estava querendo dizer, porque ele foi completamente misterioso e cauteloso nas suas palavras, viu, galera? Mas bora lá então. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre essas novidades de Premonição 6. What's your favorite scary movie? A última novidade oficial que tivemos sobre Premonição 6 é que o filme foi oficialmente confirmado pela Warner Bros. Discovery naquele evento CinemaCon. E parece então que o filme pode ser lançado nos cinemas, já que essa nova gestão ali, né, da Warner Bros. Discovery, eles vão focar muito mais no cinema do que no streaming HBO Max. E então tivemos recentemente também rumores de um subtítulo para esse filme com uma sinopse, mas que realmente não sabemos se é verdade ou não, né, galera? Fiz um vídeo completaço para vocês sobre isso, que eu dou minha opinião, que eu falo sobre essa sinopse. Mas agora então trazendo notícias oficiais também, viu, galera? Sobre Premonição 6. Então essa aqui é a última notícia quentinha que saiu sobre esse filme, dita pelo próprio criador da franquia, Jeffrey Reddick. E aqui ele foi extremamente cauteloso nas suas palavras, ficou dizendo várias e várias coisas, no final disse quase nada. Então vou trazer aqui para vocês e vou tentar decifrar, né? E também falar o que eu tirei de conclusão dessas falas desse criador da franquia, viu, galera? Que tá meio difícil aqui, mas a gente consegue tirar algumas coisas interessantes, então vamos ver. Este filme não apenas adiciona outra camada. Normalmente, há uma nova camada em cada filme, onde é como, bem, isso pode salvar você ou isso pode salvar você. Este filme mergulha no filme de uma maneira tão única que o ataca de um ângulo diferente para que você não se sinta como, há uma configuração incrível e depois haverá uma brecha que pode salvar você. Tudo o que você precisa fazer é uma escolha moral ou fazer para resolvê-la. Há uma expansão do universo que... Estou sendo muito cuidadoso. Ou seja, ele disse muita coisa e não disse nada com nada, né? Vamos pegar então uma coisa que ele já disse anteriormente que eu trouxe no canal para vocês. Ele já disse que este filme da franquia, né, Premonição, o sexto filme, ele então não vai seguir aquela mesma fórmula dos filmes anteriores, que seriam justamente, né, uma premonição que temos no início do filme de um acidente, uma pessoa tem essa premonição, acaba avisando, né, todo mundo que está ali naquele local que vai ocorrer um acidente fatal. E assim, um grupo de amigos, né, de pessoas acabam fugindo desse acidente, saindo desse acidente que acaba acontecendo. E ali, então, justamente, um a um, eles são perseguidos pela morte e sendo mortos exatamente na mesma ordem que eles teriam morrido naquele acidente inicial. Ou seja, o criador da franquia já disse que essa fórmula, ela seria quebrada. Não seria exatamente igual àquilo que a gente já viu anteriormente, né? E nisso, então, adicionando tudo que ele disse nessa frase, é que a cada filme nós temos uma nova camada em relação à morte, em relação a todo esses planos que a morte tem, né? Por exemplo, no primeiro filme, a gente já sabe que se você salvar alguém, a morte te pula e ali então você passa para outra pessoa que está na ordem. Mas claro que a morte ela vai dar outra volta e completar o ciclo. Agora, no segundo filme, a gente aprende que se tivermos uma nova vida que não estava nos planos da morte, e ali pode realmente quebrar essa lista
e acabar com os planos dela de uma vez por todas. Acharam que ia ter um bebê, que ia nascer, que na verdade descobriram que não ia, enfim. E a Kimberly meio que se sacrifica no final, tirando sua própria vida, mas ela acaba sendo ressuscitada e eles acreditam que a nova vida dela seria justamente o que quebraria essa ordem, né, essa lista da morte. Já no terceiro filme, adicionou uma camada extra de que a Wendy tirava foto das pessoas e nessas fotos, então, nós teríamos justamente uma premonição de como aquelas pessoas iriam morrer. E ali, então, justamente eram algumas pistas. Então, poderia saber como, onde essas pessoas iriam morrer, tentar avisá-las e tentar salvá-las, então, de que isso aconteça. No quarto filme, nós tivemos o Nick, né, que ali ele tem premonições. Além da premonição original e inicial do filme, ele também tem algumas premonições em que ele vê como a pessoa vai morrer mais ou menos. São alguns, como se diz, objetos. Ele vê alguns objetos e ele tenta decifrar o que esses objetos podem causar na morte das pessoas e tenta justamente avisá-las. Agora, no quinto filme, adicionaram mais uma camada da questão que, se você tirar a vida de alguém, você substitui ela, ou seja, você ganha os anos da vida daquela pessoa e como se aquela pessoa morresse no seu lugar, então você seria salvo e ganharia os anos de vida daquela pessoa que você teria matado. E ali, então, é mais uma brecha dessa fórmula. Ou seja, cada filme eles conseguem achar alguma brecha, alguma pista de como justamente se safar dessa lista da morte. E aqui, então, o que ele quis dizer é que podemos ter uma outra camada do filme, mas que talvez essa outra camada não seja justamente essas escolhas morais, essas brechas, né, essas coisas que eles vão aprendendo como meio que sair da morte, né? Meio que se safar dela de novo, né? Que fizeram uma vez e agora vão tentar de novo ali se safar disso, né? Mais uma coisa interessante que eu acho que, assim, é muita teoria que nós criamos há anos e anos e anos, que a gente se pergunta bastante e que a franquia nunca tocou nesse assunto, seria justamente por que essas pessoas têm essas premonições. O que fazem dessas pessoas especiais para terem essas premonições e assim conseguir salvar as pessoas até um determinado momento, né? Por que elas têm essas premonições? Da onde vêm essas premonições? Será que é uma outra força misteriosa que vai contra a morte, que consegue dar essas premonições para tentar salvá-los de alguma forma? Ou sempre foi realmente o plano da morte dar essas premonições para as pessoas e ali simplesmente ela ter o plano de novo de ir matando uma a uma como uma forma de divertimento, talvez, dar esperança para alguém, ou talvez as pessoas não iriam morrer naquele momento, mas morreriam logo depois, enfim. Então, assim, eu acho que seria muito interessante, já que talvez eles vão dar uma camada, vão expandir esse universo da franquia Premonição, ao invés de inventar justamente uma outra brecha, uma outra história de como eles podiam fugir da morte, meio que explicar por que essas pessoas tiveram premonição. Da onde que veio, né? Por quê? Então seria uma coisa muito interessante. Muitas pessoas têm a teoria de que as pessoas que têm muito medo daquela situação acabam ficando vulneráveis e ali elas sofrem a premonição. Não sei, né? É uma teoria, mas realmente nunca foi muito explicado em relação a isso. Mas ele continua comentando sobre o filme. Há uma expansão do mundo de premonição que eu acho que os fãs vão ficar realmente interessados e intrigados. Quando eu digo que adiciona uma camada, não é apenas, ei, se você matar alguém em seu lugar, você viverá. Isso meio que revela toda uma camada profunda da história que meio que, sim, a torna muito, muito interessante. Ou seja, talvez não seja uma brecha, mas talvez eles realmente tragam algo novo, algo original, já que eles falaram que realmente queriam trazer um ar fresco para a franquia, renovar essa franquia, para não ser igual aos outros filmes, né? Trazer uma coisa realmente de diferente. Então, talvez essa história que eu trouxe para vocês, minha teoria, pode ser uma coisa bem interessante, bem intrigante mesmo em relação a esse filme, né? Além disso, eu trouxe para vocês, como eu falei aqui, né, é aquela história, né, que o filme ele se chamaria
é Final Destination Bloodlines, que seria a premonição linhagem de sangue, e que ali teríamos justamente uma garota que tem uma premonição de um acidente da década de 60, que ali ela achava que era um acidente que aconteceu no passado, porém, na verdade, é uma premonição que vai acontecer com ela e com a família dela no futuro, né? Coisa que a avó dela passou, né, no passado, e agora vai acontecer com ela no presente também em relação a isso. É uma coisa diferente? Sim, né? Adiciona uma camada diferente? Sim, adiciona uma coisa diferente, porque aqui temos um grupo familiar, né? E ali então temos uma coisa que vai acontecer ainda no futuro, não um futuro iminente, não no futuro agora, né? A pessoa já tá no local que vai acontecer, não. Uma coisa que vai acontecer pra frente e que ela vai tentar evitar que isso aconteça ao longo do filme. Então, pelo que a sinopse, né, ali dá pra entender, seja justamente isso. Quebra um pouco, então, essa fórmula. Quebra. Temos premonição, temos isso, mas quebra um pouco realmente essa fórmula. Mas uma ideia original, né, que eles tiveram em relação a esse filme é que justamente até mesmo o próprio criador, os produtores do filme haviam falado que eles tinham a ideia justamente de trazer o mundo dos primeiros socorristas, né? Que são os enfermeiros, os médicos, os legistas, bombeiros, policiais, enfim, né? Então, esses profissionais justamente lidam com a vida, com a morte todo dia. E seria bastante interessante colocar justamente a premonição no mundo desses primeiros socorristas. O que eu acho uma coisa completamente diferente, quebraria também uma fórmula da franquia e seria muito legal e conseguiria trazer um conceito, né, em relação a isso, muito mais do que essa sinopse vazada que talvez possa ser verdade ou não. Enfim, galera, então essas são as novidades que temos sobre Premonição 6. Lembrando que os diretores já foram contratados, que são Zach Lipovsky e Adam B. Stein, né? Então essa dupla de diretores já foram contratadas para poder fazer esse filme e vamos esperar mais novidades sobre Premonição 6. Obviamente, vou trazer para vocês, né, galera? Então, deem um like nesse vídeo se vocês gostaram dessa notícia mais oficial. Impossível, né, galera? O próprio criador falando. Então dá pra tirar algumas informações e também comente o que vocês tiram dessas informações. Quais são suas conclusões que vocês conseguem interpretar dessas falas desse criador, né, galera? Que ele tá bem envolvido com Premonição 6. Mas enfim, né? Então dê um like nesse vídeo, também se inscrevam no canal, porque qualquer novidade que tiver sobre Premonição 6 e Pânico 7, eu vou trazer para vocês aqui no canal, então se inscreva, vocês não vão se arrepender, tem muito conteúdo que eu já criei e tem muito conteúdo que ainda vou criar sobre essas duas franquias bem queridas por vocês, né, galera? Ativa o sininho para não perderem futuros conteúdos, então até os próximos vídeos e próximas notícias sobre Premonição 6 e também Pânico 7. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.